Olá, meus queridos alunos da pós-graduação em Direito Previdenciário da Faculdade Legale, turma 53 presencial, 11 online. Hoje, dia 2 de abril de 2020, estamos aqui com mais uma aula da pós número 1 do Brasil, sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, vamos estudar a aposentadoria por tempo de contribuição na emenda constitucional número 103 de 2019, ou seja, no contexto da reforma constitucional da Previdência. Gosto muito da fala do professor Marco Aurélio Serral Júnior, autor que eu indico aos senhores, professor Marco Aurélio Serral Júnior, que tem obras excelentes sobre o direito previdenciário, acaba de lançar, inclusive, uma lei 8.213 de 1991, comentada pela editora Juruá, e o professor Marco é muito feliz quando nos diz que estamos vivendo um processo de reforma da Previdência. A emenda constitucional número 103, publicada em 13 de novembro de 2019, promulgada no dia anterior, no dia 12, ela é mais um normativo, obviamente o mais importante, já que constitucional, mas é mais um normativo que trata de normas restritivas, né, de mudanças restritivas, de alterações restritivas para o nosso querido, tão amado direito previdenciário, né, que vem sofrendo demais nos últimos tempos com alterações legislativas. Vale mencionar aqui para vocês, no último ano, nós tivemos a MP 871 de 2019, posteriormente convertida na Lei 13.846 do mesmo ano. Nós tivemos outros normativos restritivos nos últimos tempos, né? E temos, então, uma grande reforma constitucional com a emenda 103 de 2019. Vale dizer aos senhores também, já de plano, que temos uma proposta de emenda constitucional paralela à PEC número 133 de 2019, então uma proposta que, se aprovada, já alterará o que ficou consignado pela emenda constitucional 103 de 2019 em diversos pontos, né, mas que já está aí em trâmite no Congresso Nacional e possivelmente será aprovada e trará para a gente já novas mudanças na Constituição Federal, no que ficou positivado, o que ficou expresso pela emenda constitucional número 103 de 2019. Meus queridos, vale contextualizar, dizer aos senhores que no início do governo do presidente Bolsonaro, o governo apresentou uma proposta de emenda constitucional, número 6 de 2019, e foi ela que acabou originando, então, a emenda constitucional número 103. A emenda constitucional número 103, ela impacta sobremaneira o regime geral de previdência social e também regimes próprios, sendo certo que o mais afetado instantaneamente no que condiz aos benefícios oferecidos a segurados e dependentes foi o regime próprio dos servidores públicos federais, portanto, os servidores públicos da União. Muito bem. Disse aos senhores que esta emenda, ela acaba trazendo alterações para a gente no regime geral de previdência social, e a aposentadoria por tempo de contribuição, ela acaba sendo, sim, um dos benefícios mais afetados, né, em razão desta nova emenda, desse novo dispositivo de status constitucional. Nós vamos aprender aqui hoje
que a emenda constitucional número 103, ela extingue a aposentadoria por tempo de contribuição para segurados que ingressaram no RGPS a partir da sua publicação, sendo resguardado o direito adquirido para aqueles que preencheram os seus pressupostos de concessão, preencheram os pressupostos de concessão da aposentadoria por tempo até 13/11/2019, nos termos do artigo 3º desta emenda. Nós veremos aqui os detalhes sobre esses meus comentários preliminares da aula de hoje. Então, nós temos, sim, a possibilidade daqueles que preencheram os pressupostos de concessão até 13/11/2019 usufruírem da aposentadoria por tempo de contribuição, carregando, inclusive, o cálculo do benefício da maneira, ou os cálculos, porque temos duas possibilidades aqui, ou na regra 85/95 progressiva, ou com aplicação do fator previdenciário, nos moldes em que a legislação anterior à emenda constitucional número 103 dispunha, né? Para aqueles que já estavam no sistema e não haviam adquirido o direito ainda, ou seja, preenchido os pressupostos de concessão da aposentadoria por tempo até 13/11/2019, fica a possibilidade da aposentadoria nesta modalidade se utilizando de 4 regras de transição previstas na emenda constitucional 103, 4 regras que estão no artigo 15, no artigo 16, no artigo 17 e no artigo 20. Repito, artigo 15, artigo 16, artigo 17 e artigo 20. É sobre exatamente essas regras, sobre tudo isso que nós comentamos aqui preliminarmente, que a nossa aula tratará no dia de hoje, dia 2 de abril de 2020, momento em que ainda vivemos, infelizmente, a pandemia do coronavírus no Brasil, e por isso a gravação das aulas por aqui para a turma online e para a turma presencial, infelizmente, não estamos conseguindo estar juntos, né, neste momento, presencialmente, como estamos acostumados. Então, estamos por aqui pertinho, pela plataforma que a Faculdade Legal está disponibilizando para que os professores gravem essas aulas, né? Eu estou no escritório aqui gravando para vocês, tenho vindo só gravar aqui, nós dispensamos os empregados, né? Dispensamos os nossos colaboradores, estão todos trabalhando em home office, mas eu venho aqui para gravar para vocês. Espero que a gente esteja atendendo a todos os amigos com o conteúdo aqui disponibilizado. Bom, meus queridos, eu gostaria de indicar 2 obras para vocês, na verdade 3. Uma eu sempre falo em sala de aula, que é o livro chamado Prática Processual Previdenciária, da editora Forense, dos professores João Batista Lázaro e Carlos Alberto Pereira de Castro, Gisele Jefferson. É um livro muito bacana, ele já está atualizado em conformidade com a reforma da Previdência, e eu estou hoje aqui, por coincidência, em mãos com o Manual de Direito Previdenciário, este só do professor Carlos Alberto Pereira de Castro e do professor João Batista Lázaro, que é um super livro também da editora Forense, muito parecido com o Prática. Deem uma olhadinha nos dois, vejam aquele que vocês acham mais interessante, ou adquiram os dois, eles são parecidos, mas não são iguais, tá? Ele está aqui, ó. Esse é o meu. Beleza? Manual de Direito Previdenciário do professor Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lázaro. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aí, editora Forense. Beleza? Já está atualizado de acordo com a reforma da Previdência. Então, um super livro, muito bacana. Galera, tem um outro livro muito legal sobre a reforma, especificamente, que foi um dos que eu mais gostei, que eu gostaria de indicar para vocês, que é do professor Ivan Kertzmann.
da editora Juspodium. É muito bacana este livro, Ivan Kertzmann, editora Juspodium. Ele chama Entendendo a Reforma da Previdência. Beleza? O que mais que é legal comentar com vocês? Deixa eu colocar o meu livro aqui de lado para ele não me atrapalhar. A gente tem um livro sobre comentários à reforma da Previdência, da editora Florence, também muito bacana. Este livro é do professor João Batista Lázari, mais alguns outros autores, o professor Daniel e outros. Deem uma olhadinha depois, que é um ótimo livro também. Tudo bem? Podemos passar ao nosso conteúdo? Então vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, depois dessa introdução na reforma da Previdência. Eu volto com vocês, né, mais para frente, para que a gente trabalhe com alguns estudos de caso sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. E a aposentadoria especial também. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Joia. Então, nós temos aqui aquela introdução que já adiantei aos senhores no material, que trata da proposta de emenda constitucional, né? A PEC número 6 de 2019, que acaba sendo, então, aprovada e originando a emenda constitucional 103, de 13/11 de 2019. Nós temos 36 artigos nesta emenda constitucional de leitura obrigatória dos nossos alunos da turma 53, da turma 11, tá? Os principais regimes afetados, então, o regime geral, nosso objeto de estudo na aula de hoje, regime próprio da União, servidores públicos federais, mas existem normas ali também que já impactam nos regimes próprios dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios que têm este regime, né? Regime próprio. Contei aos senhores que nós temos uma PEC paralela, 133 de 2019, que já pode vir a modificar o que ficou estipulado pela emenda constitucional 103, né, em alguns pontos, então fiquem atentos, nós falaremos sobre ela aqui na aula de hoje. Nesta emenda constitucional, nós vamos encontrar alguns tipos normativos, são disposições transitórias, regras de transição e regras permanentes. As disposições transitórias são aquelas provisórias. Disposições transitórias, gente, são aquelas que vigorarão até que lei ou lei complementar venham tratar da matéria. Então, nós temos aqui, por exemplo, a regra de cálculo prevista para os benefícios do regime geral, lá no artigo 26 da emenda constitucional 103 de 2019. Nós temos a regra do artigo 22, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, nós temos aqui alguns dispositivos que são provisórios, que vigorarão até que lei ou lei complementar regulamentem a matéria no plano infraconstitucional. Aqui nós temos a famosa desconstitucionalização, né? Infelizmente, a emenda constitucional dizendo para a gente que lei, né, lei ordinária ou lei complementar poderão tratar da matéria que antes era tão somente regulamentada constitucionalmente, o que nos preocupa bastante em razão da facilidade de aprovação desses dispositivos no plano infra, né? Vamos voltar ao material aqui. Muito bem. As regras de transição são aquelas que são aplicadas para as pessoas, para os segurados, que já estavam no sistema quando da publicação da emenda constitucional, em 13/11 de 2019, portanto, né? E ainda não haviam preenchido os pressupostos de concessão da aposentadoria, estavam na expectativa do direito, ou resolveram não requerer a aposentadoria nos moldes do direito adquirido que já tinham anteriormente. Essas pessoas podem também optar pela utilização
da regra de transição, né? Então isso é importante que vocês saibam. Eu tenho pessoas que estavam no caminho para, por exemplo, vamos focar no nosso tema, aposentadoria por tempo de contribuição, estavam no caminho para preencher os pressupostos de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, que nós já estudamos, né? Tempo de contribuição mínimo de 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, no caso do professor, professora com redução de 5 anos. Carência de 180 contribuições mensais ou tabela do 142, mas ultimamente estamos falando de 180 contribuições mensais, né? Desde 2011, a tabela do 142 já fala para a gente em 180 contribuições mensais, 142 da Lei 8.213. Então, pessoas que estavam no caminho para adquirir o direito, ou pessoas que já tinham preenchido os pressupostos de concessão e ainda não haviam, ou optaram, né, não haviam requerido, optaram por não requerer o benefício nos moldes da legislação anterior. Todos esses podem optar por uma das regras de transição aqui expostas para a aposentadoria por tempo na Emenda Constitucional 103, trazidas pela Emenda Constitucional 103. Eu já contei aos senhores que nós temos 4 regrinhas de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, no 15, no 16, no 17 e no 20. Depois a gente vai falar especificamente sobre a nova aposentadoria do professor para vocês, tá? Mas essas regrinhas de transição estão lá, repito, no 15, no 16, no 17 e no 20. Todas essas pessoas podem, sim, optar por uma delas. Talvez seja mais vantajoso para o segurado se aposentar nos moldes dessas regras de transição do que nos moldes do direito adquirido, né, da legislação anterior, porque teria aplicação de fator previdenciário, né, normalmente, e aí resolveu trabalhar mais e se aposentar por tempo nesses moldes novos, né, trazidos pela emenda 103. As regras permanentes são aquelas regras que não estão sujeitas à desconstitucionalização, são aquelas regras que não são aplicadas tão somente para os filiados até 13 de 11 de 2019, né? Portanto, são válidas para todos os segurados, para todos os dependentes, para todo mundo que estiver no sistema, no regime geral de previdência social, né, que é o nosso foco aqui de estudo, mas lembrando que a reforma também pode ser aplicada a regimes próprios. Muito bem. Como nós já explicamos aqui, né, RGPS e RPPS da União, regimes mais afetados, mas, porém, entretanto, nós temos alguns dispositivos que são aplicados, sim, para regimes estaduais, regimes próprios dos estados, Distrito Federal e municípios. Vale lembrar aqui que nós temos alguns municípios que não têm regime próprio, portanto, os seus servidores são vinculados obrigatoriamente ao regime geral de previdência social, contribuem, entre aspas, para o INSS e, portanto, todas as regras que nós vamos estudar aqui são aplicáveis a eles. Quanto ao direito adquirido, vale dizer aqui aos senhores, então, que o artigo 3º da Emenda Constitucional 103 resolveu tratar do direito adquirido e ele diz: a concessão da aposentadoria ao servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data da entrada em vigor desta emenda, observados os critérios da legislação vigente, na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte. Então vejam aqui que nós temos um até que é inclusivo, né? Até para quem preencheu os pressupostos de concessão da aposentadoria até 13 de 11 de 2019, ou né, quem tem direito adquirido à pensão por morte, data do óbito ocorrida até 13 de 11 de 2019, é garantida a aplicação da legislação anterior, né, o direito adquirido, inclusive no que diz respeito aos cálculos. Agora, o que é bom dizer aqui aos senhores? Quando eu escolho o direito adquirido,
quando eu escolho me aposentar por tempo de contribuição, que é o foco da aula de hoje, com base no direito adquirido, eu não posso utilizar o tempo trabalhado, o tempo contribuído, o tempo de contribuição pós 13/11/2019 para nada. Não posso utilizar a minha idade nova, né? A minha idade pós 13/11/2019 para nada. Eu tenho todos os requisitos de concessão do benefício congelados, estagnados em 13/11/2019. Então prestem atenção nisso. É importante a gente saber do direito adquirido aqui, porque vejam, muitas pessoas elas já preencheram os pressupostos de concessão da aposentadoria por tempo antes da emenda, e nós podemos computar o tempo de contribuição, considerar a idade até 13/11/2019. E é dali, com base no tempo trabalhado, contribuído até ali, né, o tempo de contribuição existente até ali, com base na idade tida até ali, né, do segurado até ali, até 13/11/2019, é que nós vamos calcular o benefício, é que nós vamos analisar este direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, com aplicação do fator, repito, ou não, lembrando que vigorava a regra 85/95 progressiva, quando da emenda constitucional 103, especificamente em 2019, nós tínhamos 86/96 pontos, como já vimos na aula anterior, e é importante que a gente faça essa análise, né? A emenda constitucional 103, ela altera o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, trazendo novas metodologias para cada regra de transição. A regra 1, a regra 2, a regra 3 e a regra 4. Cada uma tem especificamente uma disposição de cálculo. Da regra 1 e da regra 2, elas acabam coincidindo. A regra 3 tem um cálculo específico e a regra 4 tem um cálculo específico. A gente vai ver aqui. Então é importante a gente observar isso. Uma coisa em comum que todas as regras têm é que a média aritmética simples dos salários de contribuição, que antes era feita com base nos 80% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994, agora, até que lei discipline a matéria, nos termos do artigo 26, isso é válido para as 4 regras de transição previstas na emenda, nós temos o cálculo feito com base em todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994. Só por aí a gente já vê um cálculo pior do que aquele existente até 13/11/2019. Então, só por aí a gente já consegue enxergar que é possível ter um benefício mais vantajoso, considerando só o critério da média existente até 13/11/2019. Então, quando falamos em direito adquirido, tempo de contribuição, carência, preenchidos até 13/11/2019, né, e aposentadoria, portanto, requerida com base nesse direito adquirido, repito, nos moldes da legislação anterior, eu tenho média dos 80% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994 versus média dos 100% maiores salários dos 100% dos salários, aí não tem maiores, né? 100% dos salários de contribuição existentes a partir de julho de 94. Salvo nos casos em que nós temos salários de contribuição de um salário mínimo, né? Nós temos diferenças no cálculo aqui. O professor Sérgio Geromes, que é o nosso professor de cálculos da pós-graduação em Direito Previdenciário da Faculdade Legale, ele calculou para a gente a média da perda em razão deste cálculo diferente, né, da média dos 80% maiores salários de contribuição, passando para a média de todos os salários de contribuição, 100% dos salários de contribuição existentes a partir de julho de 94, e ele chegou aqui na estimativa de uma perda de 15%, uma média de perda de 15%. Então, só por aqui a gente já vê a diferença. Agora, o que eu preciso observar também tá, meu cliente preencheu os pressupostos antes, a média é assim, mas e o fator previdenciário? Vai ser aplicado? Putz, vai, o fator é ruim?
Normalmente é. Qual é o tamanho dessa perda? Eu tenho que considerar, repito, o tempo de contribuição dele e a idade congelados até 13/11/2019 para calcular esse fator previdenciário. Tenho que considerar aqui a expectativa de sobrevida para a idade dele naquela época. Então, tudo isso impacta no valor do benefício. E pode ser, então, que o segurado opte não por se aposentar com base naquelas regras anteriores, mas sim por se aposentar com base em uma das regras de transição, repito, expostas nos artigos 15, 16, 17 e 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Lembrando que o até aqui é inclusivo, né? Até ele tem um significado no dicionário, né, de... Opa, eu não coloquei aqui para vocês os pressupostos, não, né? Ele tem um significado no dicionário de até tempo pré-determinado, não ultrapassável, né? Depois dê uma olhadinha no dicionário, não ultrapassável, é data pré-determinada, não ultrapassável. Então, inclui aqui o dia 13/11/2019, não tão somente o tempo de contribuição trabalhado e a idade tida até 13/11/2019, né? Tidos até 13/11/2019, 12/11/2019, que nós temos que considerar, mas sim até 13/11/2019. Tudo bem, meus queridos? Para a gente fechar esse primeiro bloco de aula, quero contar para os senhores que essas regras que estão lá no 15, no 16 e no 17 e no 20 da emenda, as 4 regrinhas de transição, elas são aplicáveis para quem já era segurado até 13/11/2019, é verdade, né? Mas uma dessas regras, que é a regra do pedágio de 50%, ela tem uma aplicação restrita, é a regra 3, né? Vejam aí, a regra 1 é a de pontos, a regra 2 é a regra da idade mínima, a regra 3 é a do pedágio de 50% e a regra 4 é a do pedágio de 100% com idade mínima. Adicionem aí com idade mínima, por favor, tá? Porque tem uma idade mínima aí, então eu tenho tratado dela nos últimos tempos como regra do pedágio de 100% com idade mínima, beleza? Então, a regra do pedágio de 50%, ela só é aplicável para pessoas que estavam mais próximas da aposentadoria em 13/11/2019, há menos de 2 anos. Portanto, mulheres com mais de 28 anos de tempo de contribuição e homens com mais de 33 anos de contribuição. Ou seja, mulheres que estavam mais pertinho dos 30 anos e homens que estavam mais pertinho dos 35 anos de contribuição. Mulheres, repito, com tempo de contribuição superior a 28 anos de tempo, então superior a 28 anos, né? Então mais de 28 anos e um dia, pelo menos, e homem com mais de 33 anos e um dia, pelo menos. Essa regra, ela não é adaptável ao professor. Todas as outras regras de transição, a regra de pontos, a regra da idade mínima e a regra do pedágio de 100%, elas têm adaptação para o professor. Beleza? Para a aposentadoria do professor. Então, nós vamos fechando este bloco com esta introdução, né, à reforma, e no próximo bloco a gente já começa, então, estudando a regrinha do artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Belezinha? Grande abraço para vocês e até o bloco 2. Bom, turma 5311, nós voltamos então com o bloco 2 da nossa aula de hoje, dia 2 de abril de 2020. Vamos começar a falar então sobre as regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103 para fins da aposentadoria por tempo de contribuição. Meus queridos, vamos então ao artigo 15 da emenda, que trata das regras, da regra de pontos. Vamos lá. Então, nós temos aqui o artigo 15 dizendo para a gente o seguinte. Regra número 1, então, regra de transição.
Ao segurado filiado ao RGPS até a data de entrada em vigor desta emenda, fica assegurado o direito à aposentadoria, quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Vejam que quando nós lemos o artigo 15, é possível extrair que é uma regra de transição, pois ele diz ao segurado filiado ao regime geral até a data de entrada em vigor desta emenda, ou seja, aquele que ingressou no sistema até 13/11 de 2019. 13 inclusivo aqui também. Fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher. Vejam, cumulativamente. Nós temos aqui pressupostos, então, que são cumulativos. Pensem comigo aqui, se são cumulativos para que haja o direito, para que a pessoa possa usufruir da aposentadoria nesta regra que nós veremos, ela terá que preencher todos os pressupostos, ok? Se ela preencher um e ficar faltando o preenchimento de outro, nós precisamos aguardar até que este outro pressuposto seja preenchido, e aí sim ela terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição nos moldes do artigo 15 da Emenda Constitucional 103, ok? Um pressuposto, ele é comum para todas as aposentadorias concedidas nos termos da Emenda Constitucional 103, ou seja, nas regras de transição, digo aposentadorias por tempo, né? Todas as aposentadorias por tempo concedidas nas regras de transição da Emenda Constitucional número 103. Todas. Tempo de contribuição mínimo. Para o homem, 35 anos de contribuição, para a mulher, 30 anos de contribuição. Repito, há um pressuposto comum para todas as regras. 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Quando a regra é adaptável ao professor do ensino fundamental, infantil ou médio, aí nós temos este tempo de contribuição mínimo ajustado, né? Então fica lá 30 anos de tempo de contribuição para o homem e 25 anos de tempo de contribuição para a mulher. Repito, isso para o caso de professores, ok? Ensino fundamental, infantil ou médio. Estamos, repito, nas regras de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019 para a aposentadoria por tempo de contribuição. É disso que estamos falando. Então, temos um pressuposto comum para todas, tempo de contribuição mínimo. Mulher, 30, homem, 35. Professor, vamos lá, professora, 25, professor, 30. Então, homem 35, mulher 30. Professor 30, professora 25. Beleza? Isso é comum para todas as regras. Todas as regras. A única regra que não tem o professor é a regra 3. Ela não é adaptável para o professor. Belezinha, sim? Tudo bem? Joia. Nessa regra de transição 1, então, que é a regra de transição dos pontos, nós veremos agora quais são os pressupostos cumulativos para que o segurado usufrua da mesma. Vale dizer aqui, antes que a gente fale desses pressupostos, que para cada segurado, para cada situação, uma regra de transição pode ser mais vantajosa. Então, nós teremos que responder ao segurado, primeiro, se ele pode usufruir daquela regra de transição 1, 2, 3 e 4, análise individual de cada uma. Se ele é filiado antes da reforma da 1, da 2 e da 3, ele vai poder usufruir. Agora a questão da 4, perdão, ele vai poder usufruir. Agora a questão está na 3.
né? Na 3. Na regra de transição 3, que é a do pedágio de 50%, a gente tem aquele ajuste, aquele recorte, que ela só é aplicável para aqueles que estão mais próximos da aposentadoria, como eu expliquei no bloco anterior, e não tem ajuste para o professor. Então, ela não é aplicável para o caso do professor. Então, nós temos que responder para o segurado. Olha, ou para a segurada, você pode brincar em uma dessas regras, nessas regras aqui, na 1, na 2, na 4, ou na 1, na 2, na 3 e na 4, conforme o caso. Depois você vai ter que dizer para ele quando, ou para ela, quando eles preenchem os pressupostos de concessão em cada uma dessas regras. Olha, aqui na regra 1 você consegue se aposentar em tal data, porque você preenche todos os pressupostos em tal data. Na regra 2, em tal data. Na 3, se o caso, em tal data. Na 4, em tal data. E depois nós vamos ter que dizer para eles ainda, olha, o valor da aposentadoria na regra 1 é X, na regra 2 é X, na regra 3 é X, na regra 4 é X. Entendem isso, meus queridos? E cada segurado é quem vai tomar a decisão sobre se aposentar na regra 1, na 2, na 3, na 4, ou na regra 1, na 2, na 4, né, de acordo com as suas questões particulares. Não é o advogado que escolhe, o advogado apresenta as possibilidades. Né, ele pode opinar, falar, olha, aqui se você trabalhar mais um pouquinho, você consegue uma aposentadoria melhor. Aqui para você chegar numa aposentadoria melhor vai demorar tanto tempo, aí você vai deixar de receber esse benefício menor aqui por tanto tempo, então você vai deixar de receber não sei quantos R$1.000 nesse período, até conquistar o direito, chegar ao preenchimento dos pressupostos dessa outra aposentadoria. Essa análise a gente pode fazer. Olha, depois que você começar a receber essa aposentadoria mais para frente, se você optar por essa, você vai conseguir recuperar o dinheiro que você está perdendo desta aposentadoria menos benéfica, falando em termos de valores mensais, você vai conseguir recuperar a partir de não sei quanto tempo. E isso você consegue projetar para ele. Né? E dentro de um planejamento previdenciário feito previamente, conversar com ele a respeito dessas possibilidades. Mas quem decide? O segurado. O advogado precisa dizer para ele, repito, você consegue brincar na 1, na 2, na 3, na 4, ou na 1, na 2 e na 4. Você preenche os pressupostos de concessão na 1 nesta data, na 2 nesta data, na 3 nesta data, na 4 nesta data. Se continuar contribuindo ininterruptamente para o sistema. E isso é importante que se diga também, né? Porque a gente projeta tempo de contribuição como se a pessoa continuasse contribuindo para o sistema. E depois, o valor da sua aposentadoria, ele vai ser o valor tal na regra 1, o valor tal na regra 2, o valor tal na regra 3, o valor tal na regra 4. A gente precisa fazer essa estimativa para o segurado. E aí ele decide, repito, o que ele vai fazer. Certo, moçada? Na regra 1, na regra 2, a gente tem o cálculo feito com base na média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94, e o coeficiente de cálculo é de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição, completo além dos 15 no caso da mulher e além dos 20 no caso do homem. Então eu tenho média de todos os salários de contribuição, coeficiente de 60%, mais 2% a cada ano de tempo de contribuição completo, além dos 15 anos de contribuição no caso da mulher, e além dos 20 anos de tempo de contribuição no caso do homem. Então, quando a gente faz esse planejamento na regra 1 e na regra 2, é legal também mostrar para o cliente se ele continuar contribuindo, além daquele tempo mínimo que ele vai precisar contribuir, né? Ele vai agregando coeficiente de cálculo, podendo então melhorar o valor do benefício se ele optar por se aposentar um pouquinho mais para frente. Então vamos trabalhar com essa projeção também. Lá no caso da regra 3, aplica fator previdenciário. E aí, quanto mais tempo ele trabalha, mais idade ele tem, o fator menos prejudicial fica ou pode vir a ser vantajoso. Na regra 1 e na regra 2 também o coeficiente de cálculo pode superar 100%. Então é bom ficar atento a essas possibilidades, porque vai agregando 2%, e aí se o segurado homem chega a mais de 40 anos de tempo de contribuição, né, pelo menos 41, e a mulher mais de 35 anos de contribuição, pelo menos 36, o coeficiente de cálculo, a alíquota, como queiram, ele chega a mais de 100%. Ele
pode ultrapassar lá na regra 1 e na regra 2, a regra 1 que a gente já vai acabar de ver. Na regra 4, que é a regra do pedágio de 100% mais idade mínima, aí a gente tem coeficiente fixo de 100%. Moçada, para fazer isso, essas estimativas em todas as regras, é legal que vocês tenham um programa de cálculo, né? Um programinha desses que ajudam a gente no direito previdenciário. E aí eu indico ou o programa oferecido aos associados do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, então você se associa e tem acesso ao programa. Do IEPREV, você se associa e tem acesso ao programa, e o Prévios também, que é especificamente um programa de cálculos. Eu estou negociando com esses cursos um valor com desconto para os nossos alunos da pós-graduação em Direito Previdenciário. Em breve eu devo informar para vocês qual será o procedimento para que vocês tenham acesso a esse desconto. Eu penso que todos vão topar essa parceria com a gente aqui, afinal, na turma de vocês, por exemplo, a turma 53 presencial, 11 online, a gente tem mais de 1.000 alunos, então acho que é interessante para esses caras, tá? Então estou negociando com eles, vamos ver o que vem aí, eu informo para vocês nas minhas redes sociais, fiquem atentos, isso está para acontecer, hoje 2 de abril, devo fazer isso o quanto antes, fiquem atentos aí, tá bom? Beleza, voltando à regra, então, de transição número 1, lá do artigo 15. Aí nós vamos agora analisar os requisitos, os pressupostos, tá? Então vejam aí. Primeiro pressuposto, como eu disse, inciso 1, do artigo 15, hein? 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. Isso o professor Rodrigo já tinha explicado, então está lindo para vocês. Agora vejam, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem. Observado o disposto no parágrafo 1º. Bom, o que essa regra diz, então? O tempo de contribuição mínimo é pressuposto. Isso significa que mulher com menos de 30 anos de contribuição, homem com menos de 35 anos de tempo de contribuição, não conseguem brincar nessas regras, não conseguem, nessa regra, né? Não conseguem gozar da aposentadoria nessa regra. Vai precisar ter o tempo de contribuição mínimo. Como eu disse, isso é válido para todas as regras. Além deste tempo de contribuição mínimo, somando a idade com o tempo de contribuição, nós temos que chegar, em princípio, em 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem. Vamos esquecer o professor um pouco, porque tem uma adaptação para ele, tá? Por que eu falo em princípio? Porque aqui ao final do artigo, do inciso, na verdade, do inciso 2, nós temos um dispositivo, né? Dizendo, um pedacinho do dispositivo dizendo, observado o disposto no parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele vai dizer pra gente que essa regra de pontos, ela vai aumentando a cada ano. Todo dia 1º de janeiro, já a partir de 2020, portanto já tivemos um aumento, né? Ela ganha 1 ponto até chegar numa pontuação máxima que a gente já vai ver já no parágrafo 1º. Então, galera, o programinha de cálculo ele é bom até por isso, porque a gente fazer essas simulações à mão ou no Excel é chatinho por conta própria. Os programinhas, eles fazem isso, tem lá as fórmulas embutidas, né? E elas ajudam a gente com isso. Dá para saber exatamente, progredindo idade e tempo de contribuição do segurado, considerando anos, meses e dias, e é assim que é feito, tá? Quando que completa a pontuação. Quando adquire o direito à aposentadoria nesta regra. Quando preenche os pressupostos de concessão nessa regra. Certo? Vamos ver o parágrafo 1º? Ele vai dizer pra gente. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 2 do caput será acrescida de 1 ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir no máximo, vejam aí, 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Então ela vai aumentando. Ah, professor, em 2020, então a gente está com quantos pontos aqui? Em 2020, 87
97. Em 2021, 88, 98. 2029, aí nós temos 89, 99. E ela vai progredindo até no máximo nós chegarmos aqui em 100, 105. Vamos progredir juntos nesta regra aqui até o máximo de 100, 105? Vamos progredindo aqui. Vou fazer com vocês. Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui. Anotem aí junto comigo. 2019. Em 2019, vamos fazer mulher e homem juntos, tá? 2019, ela é 86, 96, certo? Em 2020, a partir de 1º de janeiro, então, ela progride para 87, 97. 2021, 88, 98. 2022, ela vira 89, 99. Em 2023, eu tô progredindo aqui, hein, gente? Façam junto comigo. Tô aqui anotando. 2023, ela vira 90, 100. Em 2024, eu vou até o fim, hein? Acreditem. Ela vira 91, 101. Certo? 2025, ela vira 92, 102. Em 2026, eita, errei aqui. Ela vira 93, 103. Em 2027, ela vira 94, 104. Tô progredindo aqui na mão, hein? Em 2028, ela vira 95, 105. Então, para o homem, em 2028, ela vai ficar estagnada, vai ficar congelada. A partir de 2028, nós temos aqui os 105 pontos do homem. Mas para a mulher, ela continua. Então, vamos lá. 2029, até chegar no 100. Mulher 96. 2030, mulher 97. 2031, mulher 98. 2000 tá chegando, 2032, mulher 99, 2033, opa, aqui, aí nós temos a mulher com a regrinha 100. Então, essa regra, ela vai progredindo para o homem até 2028 e para a mulher, ela vai até 2033. Vamos mostrar isso para vocês aqui. Eu fiz a minha progressão, só errei aqui no 2026, né? Deixa eu tentar ajustar isso aqui. Vai ficar com um errinho aqui no meu 2026, mas dá para entender. Olha como eu fiz de verdade aqui com vocês, ó. Então, eu progredi aqui. Deixa eu mostrar. Então, a minha ficou assim, ó. Acho que a de vocês também, né? Então, mulher e homem. Fui progredindo assim. Belezinha? Tudo bem? Acho que a de vocês ficou assim também. Então, o programinha, ele ajuda a gente demais, né? Com isso, né? Nessa análise da progressão dos pontos, quando efetivamente o segurado preencheu os pressupostos de concessão da aposentadoria. Beleza? Vamos voltar ao nosso slide aqui. Muito bem, voltando ao slide. O parágrafo 2º vai dizer: a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório dos pontos, a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º. Então, anos, meses e dias são considerados nesta regra. E para o professor, aí nós temos uma adaptação. Eu já tinha contado para vocês sobre a necessária adaptação do tempo de contribuição, né? Então, nós vimos aqui, para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem,
em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 pontos se mulher e 100 pontos se homem. Então aqui, galera, nós temos uma adaptação para o professor com relação ao tempo de contribuição que eu já tinha dito para vocês, ensino fundamental, infantil e médio, e nos pontos também, até no máximo de pontos, né? Vocês verão que, olhem isso, na regra normal, né? Nós tivemos uma adaptação de 5, uma adaptação nada, né? Nós tínhamos 100 pontos no máximo para a mulher e 105 pontos para o homem. Aí vejam, do caso do professor, o máximo é de 100 pontos. O máximo é de 100 pontos. No caso da professora, o máximo é de 92 pontos. Então, a professora aqui, ela sai com uma vantagenzinha, né? Ela tem a pontuação dela estagnada antes do que o professor, né? Vamos fazer uma simulação aqui juntos de novo? Eu vou simular com vocês aqui, então, no meu material, tá? E vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui, a partir de 2019. A professora, primeiro, né? Naquela mesma folhinha minha. Vou colocar professora. E o professor. Então, começa em 2019. Façam junto comigo, tá? Professora 81 e professor. Cadê você? 91. Aí nós temos aqui, professora. A partir de 2020, a professora, 82. O professor, 92. 2021, a professora, 83. O professor, 93. 2022, professora, 84. Professor, 94. 2023, nós temos a professora com 85, o professor com 95. 2024, nós temos a professora com 86, o professor com 96. 2025, nós temos a professora com 87, o professor com 97. Veja o máximo aqui da mulher, 92, né? Então, vamos continuar. A professora, em 2026, ela vai para 88, certo? E o professor vai para 98. Em 2027, nós temos a professora com 89 e o professor com 99. Em 2028, nós temos aqui a professora com 90 e o professor com 100. Beleza? Estamos em 2028. Em 2029, nós temos aqui a professora com 91 e o professor com 101. Opa, para tudo. Para tudo. Para tudo. Opa, progredimos aqui. O professor, ele já chegou aos 100 pontos. Professor chegou aos 100 pontos em 2028. Então, estagnamos do professor em 2028. Né? Estagnamos do professor homem em 2028. É isso mesmo. Exatamente, deixa eu ver. 91, 2019, 92, 2020, 93, 2021, 94, 2022, 95, 2023, 96, 2024, 97,
2025, 98, 2026, 99, 2027, 2028 estagnou o professor homem, tá? E aqui, a professora, nós estávamos em 2029 com ela, então o professor homem estagnou em 2028, e aí a professora, nós vamos estagnar, vamos congelar, é o máximo de pontos, 92 pontos em 2030. Ela chega em 2030. Muito bem. Então, aqui nós temos 2028 para o professor com 100 e a professora em 2030. Por que que eu falo que a professora ela leva vantagem aqui, né? Neste caso, porque se a gente fosse fazer uma adaptação exata, os pontos dela, da mulher, eram 100 pontos. Se a gente reduzisse 5 pontos, iria para 100, né? E no caso dela, vai só até 90, desculpa, iria para 95. Eita, nós, iria para 95. No caso dela, fica em 92. Do professor, a gente tem o homem, não um professor, com 105, e a adaptação feita reduzindo 5 pontos, 100 pontos, né? Então ficou assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui a minha progressão, no caso dos professores, inclusive. Aqui, ó. Opa, deixa eu... Aqui. Beleza? Então, no caso do professor e da professora. Muito bem, meus queridos. Então, a gente entendeu que há uma adaptação aqui no caso do professor e da professora. Tá, vamos passar. O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei. Daí, galera, eu remeto vocês ao artigo 26 da emenda constitucional, que diz pra gente, até que lei discipline a matéria, nós temos o cálculo feito da forma que eu, artigo 26, apresento. E nós não temos lei sobre a matéria ainda. Os parágrafos 2º e 5º do artigo 26 é que tratam da regra exatamente nesta fórmula. E aí, a regra é aquela que eu comentei com vocês. Média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994, não mais os 80% maiores salários de contribuição, com a aplicação de coeficiente de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição completo, não ano trabalhado exatamente, tá, gente? Como está no material, para que entendam, a cada ano de tempo de contribuição completo, além dos 15 para a mulher e além dos 20 para o homem. Então, vamos lá. Imagine um homem se aposentando com 35 anos de tempo de contribuição. Quantos anos de tempo de contribuição ele tem além dos 20? Porque o parâmetro para o homem são os 20 anos. Ele tem 15 anos de tempo de contribuição, ok? Para cada ano contribuído, de tempo de contribuição além dos 20, de tempo de contribuição além dos 20, ele ganha 2%. Se ele tem 15, 15 vezes 2% igual a 30%. Então, ele tem coeficiente de 60% mais 30%. Portanto, coeficiente do benefício de 90%. É assim que funciona. E para a mulher, o nosso parâmetro muda. Aí a gente vai se perguntar quantos anos ela tem além dos 15. Num exemplo como este, ela se aposentando aos 30, ela teria 15 anos além dos 15. De novo, 15 vezes 2% igual a 30%, 60% mais 30%, coeficiente de 90%. Lembrando que neste caso, o coeficiente pode superar os 100%. Ok? Então o cálculo ele é assim até que lei discipline a matéria. Tem uma PEC paralela tramitando que pode impactar no cálculo do benefício, especialmente aqui especialmente não, que pode impactar na média, não é especialmente, principalmente pode impactar na média, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai encerrando até já.
Turma 5311, voltamos com o terceiro bloco da nossa aula do dia 2 de abril de 2020. Estamos falando sobre aposentadoria por tempo de contribuição na reforma da Previdência. Terminamos o bloco anterior, quando eu falava com vocês sobre o cálculo da aposentadoria na regra de transição 1. E aí eu disse aos senhores que é realizada uma média de todos os salários de contribuição do segurado existentes a partir de julho de 1994, e sobre esta média nós temos a incidência de um coeficiente ou alíquota de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição que o segurado, o homem, completar além dos 20 e a cada ano de tempo de contribuição que a segurada mulher completar além dos 15. Então, terminamos neste contexto. E aí eu dizia aos senhores que há uma PEC paralela em tramitação no nosso Congresso Nacional, que é a PEC número 133, de 2019, PEC 133 de 2019. E esta PEC paralela, ela pode alterar a redação do artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019 para trazer para a gente uma mudança no cálculo da média dos salários de contribuição do segurado. Eu disse que a média, nos termos do 26, é de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994. Mas o que propõe a PEC paralela? A PEC paralela, ela propõe que nós tenhamos aqui uma média dos salários de contribuição dos 80% maiores salários de contribuição até o final de 2021. Até 31 de dezembro de 2021, para benefícios concedidos até 31 de dezembro de 2021, ou com base no direito adquirido até esta data, seria assim: para benefícios concedidos entre 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2024, nós teríamos a média dos 90% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994. E somente teríamos essa média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994 para os benefícios concedidos a partir de 2025, para os benefícios concedidos a partir de 2025, 1º de janeiro de 2025. Eu faço a observação desta regra paralela aqui para vocês, vejam, a regrinha paralela, ela está aqui. PEC 133 de 2019, tá vendo? Atenção para a PEC 133 de 2019. Por conta disso, deixa eu voltar aqui para mim. Aqui, ó, por conta do quê? Pode ser que essa alteração ela venha a ocorrer, e aí nós tenhamos pessoas que se aposentaram neste período até 2025 e que tiveram o cálculo, talvez, realizado com base na média de todos os salários de contribuição, né? E não com base na média dos 80% maiores e depois dos 90% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994. De novo, como é que fica? Para benefícios concedidos até 2021, até 31 de dezembro de 2021, ou com base no direito adquirido até 31 de dezembro de 2021, nós teríamos a média de 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994. Para benefícios concedidos entre 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024, nós temos a média de 90% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994. E somente teríamos a média de todos os salários de contribuição para benefícios concedidos a partir de 2025, 1º de janeiro de 2025. Então, uma regra de transição que é proposta, né, para essa média dos salários de contribuição, para este cálculo, o que não veio com a Emenda Constitucional 103, ou seja, um reconhecimento, se isso for aprovado, de um equívoco cometido pela Emenda Constitucional 103, que deveria prever uma regra de transição
para o cálculo da média dos salários, né, para o cálculo do salário de benefício. Beleza, galera? Quando eu falo em benefícios concedidos, incluam aí também o direito adquirido, né? Porque eu posso ter alguém que esteja requerendo o benefício, né, o cálculo da prestação previdenciária com base no direito adquirido nessas épocas. Tudo bem? Então vamos aqui então à regra de transição número 2, a segunda regra de hoje. São 4 e depois eu quero comentar com vocês sobre alguns outros temas ainda. Vai dar tempo. A segunda regra é a regra de transição da idade mínima. Então, nós temos o artigo 16 da Emenda Constitucional 103 dizendo para a gente: ao segurado filiado ao RGPS até a data de entrada em vigor desta emenda, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Então, vejam, é aquele mesmo segurado de que trata o artigo 15. Então, ele pode usufruir daquela ou dessa. Vamos ver aqui o que vai ser mais vantajoso quando ele vai preencher os pressupostos de concessão do benefício em cada uma dessas regras. Ele pode brincar lá, pode brincar aqui. Essa é uma regra de transição, porque ela é aplicada a este segurado filiado até 13 de 11 de 2019. É legal dizer isso para vocês. A emenda não vem contando assim, olha, agora vou falar de uma regra de transição. Ela diz, ao segurado filiado ao regime geral até esta data, aplica-se esta regra. E aí, nós, como intérpretes, né, desse dispositivo, conseguimos dizer, bom, essa é uma regra de transição, pois só aplicável a esses segurados. Muito bem, vamos a ela. Olhem os pressupostos. 30 anos de contribuição mínimo se mulher, 35 anos de contribuição mínimo se homem. Eu já tinha dito para vocês que esse é um pressuposto comum em todas as regras. E aqui vem a idade, né, que é a grande diferença aqui entre uma regra e outra, a regra que nós vimos, a regra 1 e a regra 2, né? Idade mínima, esse é o pressuposto exigido. Lá eram os pontos, aqui é a idade mínima. Lá não tem idade mínima, aqui não tem pontos. Aqui é a idade mínima, repito, o pressuposto adicional. Idade mínima de quanto? 56 anos se mulher e 61 anos se homem. Há uma adaptação dessa idade mínima para o professor. Nós já vamos falar sobre isso, ok? Então, há uma adaptação para o professor. Essa idade mínima, ela fica estagnada, professor? Não, ela não fica congelada. Ela vai progredindo no tempo também, a gente já vai ver. Vai chegar aqui aos 62 anos no caso da mulher e aos 65 anos no caso do homem. No caso do professor, a gente tem uma adaptação disso, veremos também, tá bom? Neste caso, a gente vai ver já que a cada ano a gente tem um aumento de 6 meses. Um aumento de 6 meses na idade mínima exigida. Vamos acompanhar comigo aqui. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2 do caput, voltando, 56 para a mulher e 61 para o homem, para o ano de 2019, né? Será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. De novo, vamos brincar juntos aqui. Eu vou colocar 2019 na minha folhinha. Vou colocar aqui a mulher e o homem. Então, vamos trabalhar com as idades, ok? Então, nós temos aqui mulher e homem. Vamos lá. Então, 2019, o que nós temos aqui? A idade mínima da mulher. Acompanhem comigo. 56 e 61 para o homem. Aí, a partir de 1º de janeiro de 2020, a gente tem aqui acréscimo de 6 meses, todo 1º de janeiro, até o máximo de 62 para a mulher, 65 para o homem. Então, 2020, como é que fica, professor? Fica 56 anos e 6 meses, né, e meio, 56 anos e meio, 56,5, né, 56 anos e 6 meses para a mulher
e 61 anos e 6 meses para o homem. 2021, como é que fica, professor? Fica 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem. 2022, como é que fica, professor? Fica 57 anos e meio e 6 meses para a mulher e 62 anos e meio para o homem. 2023, como é que fica, professor? Fica 58 anos para a mulher e 63 anos para o homem. 2024, como é que fica? Fica 58 anos e meio para a mulher e 63 anos e meio para o homem. 2025, como é que fica? Fica 59 para a mulher e fica 64 para o homem. 2026, como é que fica? Fica 59,5 anos, né? Então, 59 anos e meio, 6 meses para a mulher e 64 anos e 6 meses para o homem. 2027, como é que fica? Fica 60 para a mulher, 65 para o homem, estagnou. Então, aqui, para o homem, estagnou em 2027, certo? 65. Vou continuar o da mulher aqui. Mulher, 2028, 60 anos e 6 meses. Mulher, 2029, 61 anos. Mulher, 2030, 61 anos e 6 meses. Mulher, 2031, aí a gente tem aqui os 62 anos, estagnou para a mulher. Então é assim que fica, ó. Vamos lá, deixa eu dividir com vocês as minhas anotações aqui. Estou fazendo junto para vocês verem como a gente precisa lidar com a norma, né? Olhem aí, fica assim, ó. Ó, deixa eu ver, olha a mulher lá. Aí, belezinha? Tudo bem? Joia? Beleza, então vamos voltar aqui. Beleza. Então a gente viu que essa idade vai progredindo também. Essa idade o segurado tem que ter no momento do requerimento do benefício, né? Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de um magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão reduzidos em 5 anos. Então vamos olhar aqui. Nós temos 30, 35, vai para 25, 30 no caso do professor. 25 anos para a professora, 30 anos para o professor. A idade mínima aqui, ela também cai 5 anos. Então, a idade mínima para a professora se aposentar nesses moldes, ela é de 51 anos para a professora. 51 anos para a professora. E para o professor, 56 anos. Vou anotar aqui já. Professora e professor. Beleza? Dando continuidade. Aos quais serão acrescentados a partir de 1º de janeiro de 2020, igualzinho então, ao que já vimos, a cada ano nas idades de que trata o inciso 2, 6 meses, né? 6 meses a cada ano, nas idades de que trata o inciso 2, até atingir no máximo 57 para a professora, então professora máximo de 57, e professor máximo de 60. Vamos brincar de progredir aqui de novo. Então vamos lá. Façam comigo, hein? Então nós estamos em 2019, a professora com 51 e o professor com 56, certo? A idade mínima. Então vamos, 2020, 51 anos e 6 meses para a professora. Para o professor, 56 anos e 6 meses. 2021, para a professora, 52. Para o professor, 57.
Aqui a gente tem professor, só anotar aqui, pronto. 2022, 52 anos e 6 meses para a professora, 57 anos e 6 meses para o professor. 2023, 53 anos para a professora, 54 anos para o professor. 2024, 53 anos e meio para a professora, 50 Opa, eu tinha falado 2023 para o professor 54, mas é 58, né, gente? Pelo amor de Deus. Professor, voltando aqui a 2023, 2023 a gente tem 53 para a professora, 58 para o professor, tá? Aí 2024, 53 anos e 6 meses para a professora e 58 anos e 6 meses para o professor. 2025, 54 anos para a professora, 59 anos para o professor. Tá chegando do professor aqui, indo homem. 2026, a gente tem aqui 54 anos e 6 meses para a professora e 59 anos e 6 meses para o professor. Aí a gente chega em 2027, olha aqui, galera, 2027, professora 55 e professor 60. Então, em 2027 fica estagnado para o professor. Aí vem a professora. 2028, 55 anos e 6 meses. 2029 para a professora, 56. 2030 para a professora, 56 anos e 6 meses. 2031 para a professora. Opa, chegamos aqui em 2031 para a professora 57. Então, ela bate aqui, né? Bate a mesma coisa que a gente fez para o homem, a gente fez para o professor a mesma coisa que a gente fez para a mulher, a gente fez para o professor e coincide aqui os anos, né? No caso do homem, em 2027 ele atinge a idade mínima. No caso do professor, em 2027 ele atinge a idade mínima. No caso da mulher, em 2031 ela atinge a idade mínima. E da professora em 2031 ela atinge a idade mínima. Vamos ver como é que ficou isso, eu vou mostrar para vocês. Ficou assim, ó. A gente vai mostrar a folha aqui, o vídeo já muda a iluminação, né? Já muda a luz. Olhem lá. Ficou assim, ó. Beleza, meu povo? Voltando então aqui. Aí, iluminado novamente. Muito bem. Vamos voltar ao slide. Aí ele vai dizer pra gente, tá. O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. Aí a gente vai para o artigo 26 de novo. O artigo 26 da Emenda Constitucional 103, ele vai dizer para a gente lá nos parágrafos 2º e 5º. Cálculo deste benefício, média aritmética simples de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994. Todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94. Coeficiente de cálculo 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição existente, além dos 15 anos de tempo de contribuição no caso da mulher e além dos 20 anos de tempo de contribuição no caso do homem. Ou seja, cálculo igualzinho da regra de transição número 1. Regra de transição número 2 tem o mesmo cálculo da regra de transição número 1. Atenção aqui, galera, para a PEC paralela, caso ela seja aprovada. Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês sobre a PEC paralela, que eu não fiz quando comecei este bloco. Olha aqui. Se a PEC paralela for aprovada, posso ter pessoas que se aposentaram com o cálculo feito com base em todos os salários de contribuição, né? E que a emenda aprovada diga que aquele cálculo deveria ter sido feito com base na média dos 80, com base na média dos 90. E aí é discutível uma revisão desses benefícios. É discutível uma revisão desses benefícios para que seja aplicada a média mais vantajosa, né? Com base no princípio da isonomia, com base
no próprio direito adquirido, né? Porque, veja que, com base na segurança jurídica até, né? Veja que a nova legislação constitucional falará que o benefício concedido até 2021 deveria ter o cálculo com base na média dos 80% maiores salários de contribuição, de 2022 a 2024, com base na média dos 90% maiores salários de contribuição. Então surge a possibilidade de uma revisão caso o nosso cliente se aposente, caso o nosso segurado se aposente até 2025. Beleza? Tudo bem? Pensem nisso, hein? Pode ser que a emenda já diga, o INSS deve promover a revisão, a gente não sabe se o INSS vai promover isso, não vai mesmo que a emenda diga, e mesmo que ela não diga, a gente tem um espaço para discutir com base, repito, no princípio da isonomia, no direito adquirido e também na segurança jurídica. Vamos à regra de transição número 3, então. Regra de transição número 3 é aquela do pedágio de 50%, prevista no artigo 17 da emenda constitucional número 103 de 2019, a emenda que vai dizer para a gente o seguinte aqui. O segurado filiado ao regime geral até a data da entrada em vigor desta emenda e que na referida data, vejam o recorte aqui que eu já contei para vocês, contar com mais de 28 anos de tempo de contribuição se mulher e 33 anos de tempo de contribuição se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 1. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Para tudo. Bom lembrá-los que aqui não há adaptação desta regra para o professor. Então, nós vamos trabalhar só com os 30 a 35 anos. Voltando. Cumprimento de um período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data da entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir os 30 anos de contribuição e 35 anos de 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. O que é isso, galera? Isso é um pedágio. A pessoa precisa ter um tempo de contribuição nesta regra adicional. Isso é um pedágio, é um tempo de contribuição adicional. Adicional a que tempo? Aos 30 anos de contribuição no caso da mulher e aos 35 anos de contribuição no caso do homem. E este tempo de contribuição adicional, ele é correspondente a 50% do tempo que faltava para a mulher chegar nos 30 anos de contribuição em 13/11 de 2019 e para o homem chegar nos 35 anos de tempo de contribuição em 13/11 de 2019. Então vamos exemplificar aqui. Imaginem o seguinte, que um homem em 13, anotem aí, em 13/11 de 2019, ele tivesse 34 anos de tempo de contribuição. Lembrando que tem que ter mais de 33 neste caso, né? Pelo menos 33 e um dia, é o recorte da norma, né? Lá do caput, do artigo 17. Se ele tivesse 34, a ideia é, quanto tempo faltava para ele chegar nos 35? O tempo faltante é de 1 ano. Qual seria o tempo de contribuição adicional? Então, o pedágio. O pedágio seria de 50% de 1 ano. Portanto, pedágio aqui de 6 meses. Ele conseguiria se aposentar nessa regra com o tempo de contribuição exigido aqui, então, seria de 35 anos e 6 meses de tempo de contribuição. Então, ele teria que ter os 35 mais 6 meses. Professor, me dá um exemplo de uma mulher. Imagine uma mulher, galera, que tivesse em 13/11 de 2019, que é a data de publicação da emenda, ela tivesse 29 anos e 6 meses de tempo de contribuição. A ideia é, quanto tempo faltava para ela completar os 30 anos de contribuição? Neste caso, o tempo faltante é de 6 meses. De quanto é o pedágio? 50% do tempo faltante. 50% de 6 meses é igual a 3 meses.
Portanto, o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria nesta regra para ela que seria de 30 anos mais os 3 meses de pedágio. Então, os exemplos ficam assim para que vocês enxerguem. Os exemplos ficam assim. Vamos nós de novo escurecer aqui para que vocês consigam enxergar. Olhem no caso do homem primeiro. Caso do homem. E no caso da mulher. Certo? Caso do homem. E caso da mulher. Beleza? Então, é bem simples. Eu preciso calcular o tempo de contribuição do meu cliente até 13/11 de 2019, ver quanto tempo faltava para que ele chegasse aos 30, no caso da mulher, e no caso do homem, aos 35 anos de tempo de contribuição. O pedágio é de 50%. Só tem uma coisa aqui: peneira, funil. Só pode brincar nesta regra aquele segurado mulher que tenha mais de 28 anos de tempo de contribuição em 13/11 de 2019, portanto, 28 anos e um dia, pelo menos, e o homem que tenha mais de 33 anos de tempo de contribuição em 13/11 de 2019, portanto, pelo menos 33 anos e um dia. Galera, aqui comigo, cálculo deste benefício nesta regra. Vamos ao slide. Parágrafo único do 17. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei. Nós sabemos aqui, galera, que na forma da lei é o 26, é o artigo 26 da emenda constitucional, porque nós não temos lei, então é média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94. E aqui nós temos... Eita, bichinho aqui. Pronto. Multiplicada pelo fator previdenciário calculado na forma do disposto nos parágrafos 7º e 9º do artigo 29 da Lei de Benefício. Então aqui, meu povo, eu tenho aplicação de fator previdenciário, eu não tenho coeficiente de cálculo. Esquece aquele negócio 60% mais 2% que a gente viu nas duas primeiras regras. Aqui eu só tenho a média de todos os salários de contribuição vezes o fator. Normalmente, quando a gente se pergunta quando o meu cliente vai conseguir se aposentar, em uma das regras de transição da emenda, a regra que vai me dar a resposta com o tempo mais rápido é essa. Ele consegue se aposentar na regra de transição 3 mais rápido, né? Vai chegar antes nela. Problema, tem fator aqui. Então, não tem coeficiente de cálculo, não tem alíquota, mas tem fator. É o fator que diminui o valor do benefício aqui, ou eventualmente aumenta se o fator previdenciário for superior a 1, o que é mais difícil que ocorra. Galera, a gente vai fechando o bloco número 13, então voltamos já com o nosso quarto bloco da aula de hoje, dia 2 de abril de 2020. Até já. Fala, moçada, iniciamos o nosso quarto bloco da aula de hoje, dia 2 de abril de 2020. Estamos na regra de transição número 4 da aposentadoria por tempo de contribuição, tipificada lá no artigo 20 da emenda constitucional 103 de 2019. Já digo para os senhores que esta regra ela foi formulada pensando não só no segurado do regime geral de previdência social, mas também no servidor público federal. Mas nós vamos fazer um recorte aqui, é claro, para trabalhar com ela tão somente voltando o que ela diz, né, iluminando o que ela diz para o segurado do regime geral que pretende se aposentar por tempo de contribuição. Esta é a última regra da aposentadoria por tempo de contribuição, a última regra de transição, trazida pela emenda constitucional 103 de 2019. Então vamos a ela, artigo 20. Vejam aí, vou voltar só com o slide para vocês. O segurado do regime geral de previdência social e o servidor público federal que tenham se filiado ao regime geral ou ingressado no serviço público em cargo efetivo, até a data
da entrada em vigor desta emenda, ou seja, sou uma regra de transição, poderão aposentar-se voluntariamente novamente aqui, quando preencherem cumulativamente os seguintes requisitos. Eu já contei para vocês que nós temos um requisito comum em todas as regras, que é o tempo de contribuição mínimo. Aqui acontece o mesmo, mas nós vamos ter um pedágio, nós já vimos o pedágio de 50%, aqui o pedágio vai ser de 100%, e uma idade mínima como pressupostos de concessão desta aposentadoria, além do tempo de contribuição mínimo, hein, galera? Então, eu tenho o tempo de contribuição mínimo, o pedágio, ou seja, o tempo de contribuição adicional, e ainda tenho uma idade mínima no momento da entrada do requerimento do benefício. Vamos lá? Vamos estudar. Cadê você? Aqui. Muito bem. Idade mínima: 57. 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. Olha aqui comigo, galera. Essa idade, ela é congeladinha. Nós temos uma adaptação desta idade para o professor, mas ela é congeladinha. Ela não progride, ela fica estagnada aí nos 57, 60 para mulheres e homens, com uma adaptação de 5 anos a menos para professores, nós já vamos ver. Como é que fica para a professora? Já anote aí, 57 menos 5, 52. Professora, 52. E como é que fica para o professor? Anotem aí, se aqui está 60, aqui embaixo, né? Está 60, 60, 60, 60, 60, aqui, né? Aqui. 60. Para o professor vai ficar 55 anos de idade, se homem, beleza? Tudo bem? Então, 57 mulher, 52 professora, 60 homem, 55 professor. Olha aí o tempo de contribuição mínimo de novo: 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem. A gente muda aqui. Para a professora, menos 5 vai para 25 anos de tempo de contribuição na atividade de magistério. Os 25 em atividade de magistério, hein, meu povo? Sempre assim quando é professor. Ensino fundamental, infantil ou médio. E para o professor, 30 anos de contribuição na atividade de magistério também. Ensino fundamental, infantil ou médio. E o período adicional de tempo de contribuição, o pedágio? Período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data da entrada em vigor desta emenda, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Vamos ao tempo do inciso 2, 30 anos se mulher, 35 se homem. Com adaptação para o professor, 25 professora, 30 homem. Aí vem o parágrafo 1º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão reduzidos para ambos os sexos os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. Então vamos lá. Vamos exemplificar isto aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltei. Eu aqui. Muito bem. Imaginem, vamos trabalhar com a ideia de uma aposentadoria nesta regra, tá? Imaginem aqui que nós temos, por exemplo, um homem com 55 anos de idade. Anotem aí, 55 anos de idade. Em 13/11/2019. E um homem, este mesmo homem, com, vou colocar aqui, 32 anos de tempo de contribuição, também em 13/11/2019. Então, este é o nosso case. É este cara aqui, tá? Ó. Um homem. Eita, aqui. Deixa eu mostrar isso direito para vocês. Aqui, ó. Então, este é o nosso caso, beleza?
Então vamos pensar aqui nessa aposentadoria para ele, na regra de transição número 4. Fechou? Então vamos lá. Quando ele for se aposentar, ele vai ter que ter no mínimo quantos anos de idade? 60 anos de idade. Essa idade muda? Não, não muda. Então tá bom. Então a gente vai anotar aqui que ele vai ter que ter no mínimo 60 anos de idade. Idade mínima quando da aposentadoria. Tá joia. O que mais que a gente vai anotar aqui? Que a gente precisa enxergar aqui, né? Quando que ele vai cumprir o pedágio? O mínimo de tempo de contribuição dele vai ser de 35, né? Então, tempo de contribuição mínimo 35, mas ele tem que cumprir um pedágio, então vai ter que trabalhar mais ou ter mais de 35 anos de tempo de contribuição, né? Como é que eu calculo esse tempo de contribuição adicional que ele precisa ter aqui? Eu vejo quanto tempo de contribuição ele tinha em 13/11/2019, aqui no caso 32, e quanto tempo faltava para ele chegar nos 35 anos. Qual é o tempo faltante aqui? Quanto tempo faltava? Qual é o TF, o tempo faltante para ele chegar nos 35 anos de contribuição? Se ele tinha 32, o tempo faltante é de 3 anos. O pedágio dele é de 100% desse tempo faltante. 100% de 3 anos é igual a 3 anos. Então, além dos 35 anos de contribuição, ele vai ter que ter aqui mais 3 anos de contribuição. Ou seja, ele tem que completar um tempo de contribuição total, tempo de contribuição exigido, neste caso, de 38 anos de tempo de contribuição. Aí ele consegue se aposentar nessa regra. Então ele vai ter que ter 38 anos de tempo de contribuição neste caso e 60 anos de idade. Vamos pensar aqui num caso prático. Nós estamos aqui em 13/11/2019, ele tem exatos 32 anos de contribuição. Para ele chegar nos 38, faltam quantos anos? 6 anos. 6 aninhos para ele chegar nos 38, certo? Então, nós temos aqui 2019, contem comigo, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Em 2025, ele completa os 38 anos de contribuição, correto? Em 2025, vamos ver quantos anos de idade ele vai ter, que é quando ele completa o tempo de contribuição exigido aqui, né, para essa aposentadoria. Se ele tinha 55 anos em 2019, em 2025, nós vamos aqui chegar à conclusão que ele vai ter 2025, são quantos anos a mais aqui? São 6 aninhos, 6 aninhos. É isso? 6 aninhos, correto? 6 aninhos, 55 mais 6, 61 anos de idade. Logo, nós chegamos à conclusão aqui que em 2025 ele já vai preencher os pressupostos de concessão para aposentadoria nesta regra. E fica assim. Vamos ver. Fica assim. Olhem aqui. Então, o homem, 55 anos de idade, 32 anos de tempo de contribuição em 13/11/2019, ele precisa ter 60 anos de idade mínima, tempo de contribuição mínimo 35, mais o pedágio. O tempo faltante aqui foi de 3 anos. Pedágio 100% de 3 anos é igual. É igual a 3 anos. Então, o pedágio dele vai ser mais 3 anos além dos 35. Certo? 35 mais 3, 38. Então, o total de tempo dele é 38. A gente chegou à conclusão que em 2025 ele completa os 38. Em 2025 ele já vai ter 61 anos de idade, então ele se aposenta nessa regra. É assim, galera. É assim que a gente vai brincar para a mulher, é assim que a gente vai brincar para o professor, é assim que a gente vai brincar para a professora nessa regrinha. Beleza? Vamos prosseguir aqui.
Então, nós vimos o pedágio, período adicional de contribuição correspondente ao mesmo tempo que na data da entrada em vigor desta emenda faltaria para atingir o mínimo de tempo de contribuição referido no inciso 2. Para o professor, a gente tem a adequação, isso está no parágrafo 1º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no médio serão reduzidos em 5 anos para ambos os sexos, a gente já tinha visto isso. Os requisitos da idade e do tempo de contribuição. E aqui nós temos novidade. Parágrafo 2º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão. Aí nós temos aqui. Parágrafo 3º. Os proventos das aposentadorias. Parágrafo, inciso 2. Em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do regime geral, ao valor apurado na forma da lei. Segurados do regime geral, valor apurado na forma da lei. Daí, nós vamos ao artigo 26 da emenda constitucional 103, ele vai dizer, até que lei discipline a matéria, sou eu o artigo aplicado. São as minhas regras que valem. O parágrafo 3º vai dizer pra gente, cálculo da aposentadoria na regra de transição número 4, ou seja, na regra de transição de pedágio de 100% mais idade mínima. Média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94, é o que está no caput. E o parágrafo 3º, coeficiente de cálculo, 100%. Coeficiente de cálculo aqui de 100%. Aqui não tem fator, aqui o coeficiente de cálculo é de 100%. A galera confunde muito isso, porque ela é uma regra de pedágio, o pessoal confunde com a regra de transição 3, que é do pedágio de 50%. Nesta regra aqui, não tem fator previdenciário no cálculo. E, repito, o coeficiente é de 100%. O que mais que o povo confunde aqui nessa regra? O pessoal acha que, como é uma regra de transição de pedágio, né, que também tem que ter mais de 33 anos de contribuição o homem, mais de 28 anos de tempo de contribuição a mulher, em 3/11/2019. Isso não é necessário neste caso. Aquele recorte é só na regra de transição número 3 que a gente precisa fazer. Beleza, meu povo? A PEC paralela pode impactar neste cálculo também, como nós já conversamos no cálculo da média do salário de contribuição. Eu quero comentar com vocês aqui a aposentadoria por idade na emenda constitucional 103. Vocês tiveram essa aula com a Priscila, mas eu quero falar novamente aqui porque acho que tem tudo a ver com a matéria de hoje, que é a aposentadoria por tempo, né? Porque fica a opção desta pessoa que está se aposentando por tempo de contribuição também se aposentar por idade, né? Pode ser que a aposentadoria por idade seja mais vantajosa, que a pessoa atinja os pressupostos bem antes de atingi-los nestas regras de transição da aposentadoria por tempo. Então, quero relembrar aqui com vocês que o artigo 19 da emenda constitucional 103 é que traz para a gente a nova aposentadoria por idade. Então, nós temos lá 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos de tempo de contribuição para o homem, como tempo de contribuição mínimo, não tem exigência de carência, muito embora no ofício circular número 64 de 2019, o INSS já vem dizendo que vai exigir carência, né? Até na aposentadoria por tempo, galera, eles dizem que vão exigir carência, meu Jesus, né? E a carência não é pressuposto. Se eventualmente isso acontecer, a gente vai trabalhar com hierarquia das normas, porque a Lei 8.203 não manda mais nada sobre os pressupostos de concessão da aposentadoria por tempo aqui, né? Concedida nas regras de transição, e nem na nova aposentadoria por idade, nem na regra de transição da aposentadoria por idade. Então, o que prevalece é a emenda constitucional, que é a norma de hierarquia superior, e não tem carência. Repito, o INSS, no ofício circular número 64 de 2019, diz que vai exigir carência e não pode. Então, temos como pressupostos aqui 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos de tempo de contribuição para o homem. E temos 65 anos de idade mínima para o homem e 62 anos de idade mínima para a mulher. Essa é a nova aposentadoria por idade. É aplicada somente para quem entrar no sistema depois da emenda constitucional 103, né? Galera, isso muito provavelmente vai mudar até que essas pessoas venham se aposentar lá na frente, esses que vão entrar no sistema pós-emenda, né?
Mas tudo bem, tá aqui, é a nova aposentadoria por idade. O cálculo dela é feito com base na média aritmética simples de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94, com um coeficiente de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição, além dos 15 para a mulher e além dos 20 para o homem. Mesmo cálculo da regra de transição 1 e da regra de transição 2 da aposentadoria por tempo. Aí nós temos aqui uma nova regra de aposentadoria do professor, que eu tenho chamado de aposentadoria por idade do professor. Algumas pessoas têm chamado essa regra do 19, que eu chamo de nova aposentadoria por idade, de nova aposentadoria voluntária ou de aposentadoria voluntária e só, tá? Entendam do jeito, da maneira que quiser, tá? Eu acho que o pressuposto mais rígido aqui é o pressuposto etário, por isso chamo de aposentadoria por idade. Beleza? Deixa eu passar aqui. Tá. Com relação à aposentadoria do professor, a nova aposentadoria do professor, né? Nós temos 25 anos de tempo de efetivo magistério, ensino fundamental, infantil e médio, para homens e mulheres, então para ambos os sexos. As pessoas têm chamado de aposentadoria, nova aposentadoria voluntária do professor ou de nova aposentadoria por idade do professor. Então, 25 anos de tempo de contribuição em atividade de magistério, ensino fundamental, infantil ou médio. E aqui, idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Beleza? E a regra de transição da aposentadoria por idade? Na regra de transição da aposentadoria por idade, o que a gente tem aqui é, para quem já estava no sistema, portanto, até 13 de 11 de 2019, a gente tem 60 anos de idade mínima no caso da mulher, 60 anos de idade mínima no caso da mulher, só que essa idade da mulher ela vai progredir, a gente já vai ver já. 65 anos de idade mínima no caso do homem. 65 anos de idade mínima no caso do homem. O tempo de contribuição aqui, ele é interessante, o tempo de contribuição mínimo, porque, galera, vejam aí, ele é igualzinho para homens e mulheres. Ele é um tempo de contribuição mínimo de 15 anos. 15 anos. E aí, que neste caso, o homem, ele vai bem, né? Neste caso, o homem, ele vai bem, porque na nova aposentadoria, ele tem 20 anos de tempo de contribuição, e aqui ele tem 15 anos de tempo de contribuição. Vale contar para vocês que lá naquela PEC paralela, com relação à nova aposentadoria por idade ou voluntária, que nós acabamos de ver ali atrás, a PEC paralela ela tenta derrubar esse tempo de contribuição mínimo do homem para 15 também, tá? E aí ficaria igualzinho da regra de transição, 15 anos de tempo de contribuição. Mas vamos ver se vai ser aprovada mesmo. A idade da mulher, ela começa em 60 anos, né? Só que ela não vai ficar estagnada nos 60 anos. No caso da mulher, a idade mínima, como eu disse, ela progride nessa regra de transição da aposentadoria por idade. Só é válida, então, para mulheres que já estavam no sistema e homens para que já estavam no sistema até 13 de 11 de 2019. Olha como é que fica a idade da mulher. Ó, vamos lá. Ela começa em 60 anos para 2019. 60 anos. Deixa eu anotar aqui para eu dividir com vocês. Anotem junto comigo. Deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Deixa eu aparecer aqui, ó. Então a gente tem 2019, 60 anos de idade. Para a mulher, hein? É mulher, hein? A do homem, ela é estagnada lá no 65 e pronto, né?
Em 2020, ela ganha 6 meses, galera. Olhem aí. 1º de janeiro. Então, ela vira 60 anos e meio. 60 anos e 6 meses. Em 2021, ela ganha 6 meses e vira 61. Em 2022, a gente chega nos 61 anos e 6 meses. Em 2023, aí a gente chega nos 62, e aí, meu povo, essa regra de transição acaba terminando, né, para a mulher. Essa é a regra de transição da aposentadoria por idade. Vamos ver aqui. Fica assim, ó. Até chegar nos 62 anos. E o benefício, como é que ele é calculado nesse caso, né? O benefício, média aritmética simples de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 1994, com coeficiente de 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição, tido completo, além dos 15 no caso da mulher e além dos 20 no caso do homem. E a aposentadoria do professor aqui por idade, igualzinho, do mesmo jeitinho. Beleza, galera? Quero terminar a aula de hoje deixando vocês com esse slide que eu acho muito bacana. Esse slide aqui, né? Aqui, esse aqui, muito bem. Onde eu digo, você é o que você repetidamente faz. Excelência não é um evento, mas sim um hábito. É uma frase de Aristóteles. Isso significa que a gente precisa estudar, né, gente? E se a gente estudar para o que interessa para a gente aqui, significa que a gente precisa estudar. E se a gente estudar, assistir às aulas, ler o material, né, estudar a doutrina, a gente vai ficar bom, não tem escapatória. A gente não consegue fugir do sucesso, né? Quando é assim. Queria agradecer a todos vocês pela paciência nessas aulas sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente vai voltar em breve com mais aulinhas minhas, né, sobre outros temas. Por hoje, 2 de abril, muito obrigado, um abraço, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Até a próxima. Valeu!